Bora! E aí, povo, estamos de volta com mais uma temporada do BoraCast, o seu videocast sobre o universo da arte. E dessa vez a gente ousou, aportamos aqui na cidade de Salvador, Bahia, para descobrir o que é que a Bahia tem que o resto do mundo, do Brasil, precisa conhecer. Convidamos importantes nomes da cena da música baiana para compartilhar suas histórias e experiências com a gente. Então fica por aqui que tem muita novidade, muita coisa interessante. Eu sou Naya Camargo, apresentadora, atriz, cantora, e o BoraCast é um braço do nosso BoraFest, um selo de festa que começou em São Paulo, que a gente quer expandir para o Brasil todo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ativa o seu sininho e fica ligado que aqui sempre vai ter novidade. Hoje a gente tem a honra de entrevistar o bicho solto, Eric Mazzoni. Ele é multi-instrumentista, arte-educador, cantor, compositor, além de produtor cultural e musical. Esse bicho solto também está na frente de um dos grupos mais importantes, emblemáticos e tradicionais da Bahia e da cena brasileira, que é o Afrocidade. Seja muito bem-vindo, Eric, é um prazer ter você aqui, obrigada pela disponibilidade, por vir aqui. Tudo bem com você? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite também, muito feliz de participar dessa nova temporada. Abrindo os caminhos aí da primeira temporada itinerante, porque a gente fala, bora aí, significa canção em tupi-guarani. E aí a gente fala bora mesmo, é o M mudo. E aí a gente pensou, bora, vamos pra onde tem axé, pra onde tem música, pra onde tem som, e a gente veio pra cá. A gente achou que tinha tudo a ver, né, meu amor? Com certeza. A gente veio até Salvador tentar descobrir um pouquinho do que essa nova cena de música baiana tem. E você, que é uma peça fundamental aí nessa nova cena baiana, conta pra gente o que é que a Bahia tem que a gente precisa descobrir, precisa conhecer. Então, meu nome é Eric, eu sou de Camaçari, é uma cidade que fica situada na região metropolitana daqui de Salvador, é muito próximo. A gente consome muito, né? É uma cidade do interior da Bahia. É cidade da região metropolitana. É metropolitana. É a região metropolitana. Mas é menorzinha ou não? 250 mil habitantes. Sim. Assim, não é tão pequena, mas, enfim, tem uma importância muito grande, assim. Perto de Salvador porque lá aporta um dos maiores polos petroquímicos, na verdade, o segundo maior polo petroquímico da América Latina. Já foi o primeiro durante muito tempo. Então, por ser uma cidade com essa característica também industrial, assim, acabou que, enfim, muitas pessoas passaram por lá, tem uma cena cultural muito forte lá também. E, enfim, eu estou muito feliz em fazer parte dessa nova cena musical da Bahia, né? Que, na verdade, bebe de muitas fontes das cenas anteriores e dos mestres que vieram primeiro e tal, dos mestres de cultura popular, dos grupos de samba reggae. Então é como se fosse uma releitura disso, mas utilizando elementos que estão muito mais próximos a gente, assim, da tecnologia. Mas o que é que a Bahia tem que só a Bahia tem? Eu acho que assim, a gente tem gosto que tem aqui que você fala, cara, aqui, ó, aí, mano, paulista, mas o que tem aqui que é aqui? Então a gente é muito criativo, né? Eu acho que essa criatividade, assim, é um elemento muito importante, assim, desde cedo, né? Essa relação com os tambores, essa relação com as culturas que estão sempre ali, tipo, partindo de um ponto de encontro, sabe? Dos encontros, a gente dança junto, a gente dança junto, sabe? A gente vai pra festa, homens dançando juntos, sabe? A gente tá sempre se agrupando e nesse agrupamento tem essas trocas, né? Que eu acho que é importante. A gente valoriza muito essa questão da oralidade, da troca, do aprendizado via isso, não mamar da teta só da universidade, mamar também, a cultura também vem do povo, a cultura popular também eu acho a gente um povo muito disposto a aprender e a se relacionar com o outro. E aí eu acho que isso abre portas, assim, pra a gente conseguir acessar novas possibilidades sempre, seja na música, seja na culinária, na tecnologia, enfim. E eu acho que a gente Mas então Camaçari não é uma cidade pequena? É uma cidade pequena, porém, assim, com uma importância muito grande. Tá. Né? Mas todo mundo se conhece? Em Camaçari? Você Hoje pode falar não. assim, você termina um namoro e fala, nunca mais quero te ver.
fudeu que você vai ver a pessoa ou você vai possível- encontrar no possível- mercado? É possível que sim, mas assim, tem Camaçari dividida, né? A gente, enfim, o Afrocidade vem questionando essa ideia de cidade industrial por muito tempo, né? Porque é como se fosse uma segunda colonização, assim. O polo petroquímico veio, se instalou na cidade e é como se a cidade só existisse a partir desse momento da chegada do polo petroquímico. E a gente tem uma cena cultural muito diversa, assim, eu conheço todos os mestres de cultura popular lá. Então, às vezes eu penso assim que se esse polo não tivesse se instalado lá, Camaçari seria meio que como se fosse uma cachoeira, assim, Cachoeira de São Félix, que é uma outra cidade que tem esse perfil. Eu Santo já Amaro. pensei que era simbolicamente uma cachoeira. A Cachoeira é uma cidade daqui, do Recôncavo, baiana. Enfim, que tem esses mesmos elementos, essa mesma característica de ser uma cidade cultural, né? Sim. E aí esse termo industrial acabou nos roubando isso, aí ficou Camaçari, cidade industrial. Mas tem muito artista, né? Muito movimento, muita cultura, isso. muita tradição e muita coisa nova. Essa é uma pergunta muito difícil assim, de responder de uma Mas única é assim coisa. que a gente gosta. Amor. O que a Bahia tem, assim, né? É muita coisa, na real, a gente tem muita Pra diversidade. cada um acho que é uma coisa, né? É. O que a Bahia tem pra cada um acho que é uma coisa. Eu não sei, ontem eu comi um bobó de camarão que eu falei, cara, só aqui mesmo. Porque até assim, a depender de quem te apresente a cidade, você vai acessar uma cidade totalmente diferente. Sim. Né? A gente que é de Camaçari e vem para Salvador, nosso olhar é um, quem é daqui já tem um outro olhar, né? Sim. Quem vem de fora, assim, mas, enfim, são olhares que se cruzam. E quando você era pivete, Sim. é que pivete em São Paulo, gente, não é legal, né? Aqui é pivete mesmo, normal? Quando você era pivete, lá em Camaçari, Sim. você imaginava que você ia fazer esse processo todo? Qual que era o seu maior sonho? O que você queria pra tua vida? O que você sonhava naquela cidade? Que você falava assim, cara, tô sentindo essa emoção indo pra lá. Eu tô vivendo meu sonho, assim, de verdade. Você sonhava com Eu isso? sonhava com isso, Você já sim. pensava em ser músico? Já pensava em ser músico, já pensava em viver de música, né? Eu tive a oportunidade de conviver um pouco com... Como é que você sonhava em ser Raimundo. músico? Você escutava quem? Então, na minha rua tinha um compositor chamado Zé Raimundo, que ele é o compositor da Timbalada aqui, compositor da música Beija-Flor, e a gente era da mesma rua e eu participava já, tipo, 13 anos, eu já estava na casa dele, vendo ele tocar, os filhos dele. Então, eu também já acessava um outro mundo, que é o mundo do candomblé, e a música estava sempre presente, e isso me fazia vibrar muito, assim. Isso com quantos anos você estava falando assim? Ah, com 12 anos você A começou a partir ir na dos casa 13 dele. eu já Você já tinha comecei- certeza que esse era o rolê que você ia isso, fazer. De verdade, sim. Tá, e o que você escutava? Quais são suas referências, assim, musicais? Na época, bastante Timbalada, assim, tudo que é a música, né, desse período. Depois, bastante pagode, né? Eu ingressei na banda de pagode do filho do Zé Raimundo, assim. E aí, enfim, uma diversidade de coisas, uma infinidade de ritmos. Mas o pagode, toquei pagode durante muito tempo na minha vida. Depois conheci o mundo alternativo e aí, a partir daí, foi que começou a surgir novas problematizações acerca da vida, né? Porque o movimento alternativo tem essa potência, né, de fazer você refletir, de bagunçar sua cabeça. Nossa, muito, até você surtar, às vezes, surtar. quebrar, Isso, aí ter que montar tudo, desconstruir, né? desconstruir. Principalmente, ficar o tempo todo... Eu saí do país, assim, com 17 anos. Então, quando eu saí do país, na real, assim, a gente não teve muito acesso a essa educação formal. E eu não sabia nem o que era a Europa, assim. Eu vim saber depois, imagina... Você esperava isso, que a música ia te levar para tantos lugares? Era um sonho. Aliás, em alguns momentos Mas você era um achava sonho possível? impossível. Você achava possível? Depois passou a ser possível, assim. Mas você achava impossível, então? Não impossível, mas ficava assim, poxa, difícil. Era difícil pra gente pensar em tocar em Salvador, pra você ter uma ideia. Nossa. Em determinado momento pra gente era difícil imaginar isso. A nossa trajetória de Camaçari até aqui foi feita com muitos acordos, assim, a gente tentando, porque a cena em si, essa escassez de grana que tem aqui, apesar de ser muito criativa, apesar de ter muita... Enfim, a gente ainda tem uma escassez de grana. Se a grana fosse proporcional à criatividade ou ao talento, a gente estaria muito bem, assim, mas infelizmente a gente ainda vive essa escassez nas cenas, e que isso também ajuda, a gente se une mais, assim, em alguns aspectos, mas também tem uns que separam. Mas você acha que a influência da publicidade na música
Por conta dessa distribuição de recurso na música tão destoada assim? Também, né? Porque a gente tem as atenções focadas para São Paulo, Rio, né? Assim, não, assim, em Salvador. Em Salvador, em que sentido? Me Por perdoe. que você acha que é tão, assim, tão difícil para esse mundo alternativo nessa questão da grana, que você falou que não é... Se fosse proporcional o talento para quanto você vai ter de recurso, cara, a gente estava bem. Sim, é isso, eu acho que... Por que você acha que tem a gente já tá muito essa melhor. dificuldade tão grande no cenário musical? Eu acho que aqui, assim, a gente está sempre em torno do turismo, né? As marcas de tipo multinacionais, enfim, ainda não investiram grana assim em agências aqui, para além de ser somente, o que vende para publicidade, o que vende, entendeu? ou então o casting, por exemplo. Às vezes a gente trampa muito em casting. Agora, esses últimos anos, a gente está vendo que as agências e as empresas em si estão contratando mais pessoas, mais profissionais, em todos os aspectos, diretores e tal, enfim. A gente está falando de todas as áreas, né, que é importante de se ocupar, assim. Então, eu acho que falta um pouco isso, assim. Por exemplo, um trampo de um filme, uma trilha sonora, pra gente seria uma honra fazer o Afrocidade. Mas é difícil chegar até a gente, assim, um trampo desse que consegue pagar um rolê que saca, proporcional de fato ao trampo. Então a gente tá sempre, enfim, ali... Nossa, e vocês são a Afrocidade, né, cara? Que coisa! A gente é uma banda na era onde tá todo mundo muito só, assim. Quantos anos tem a Afrocidade? A gente já tem mais de 10 anos. Então, que coisa maluca, né? E você é músico também, você tem sua carreira de músico, você é percussionista. Sou músico, percussionista. Multi-instrumentista. Arte educador. A Afrocidade surgiu dentro de um curso onde eu ministrava aulas de percussão lá em Camaçari, né? E também surgiu a partir de mais uma provocação, que era, enfim, a gente às vezes dá cursos ONGs e tal, esses cursos que acontecem de percussão, de canto, e às vezes a gente coloca, tipo, sei lá, 40 pessoas que formaram durante o ano como percussionista lá no mercado, mas não tem 40 bandas para absorver. Então a ideia da Afrocidade foi ser esse lugar de acolhimento, né, para os sonhos, para, enfim, para as expectativas ali, e super funcionou, assim. A instituição hoje não existe mais, assim, lá em Camaçari. O único grupo que mantém, assim, que conseguiu ainda permanecer, né, pós esse fim da instituição é a Afrocidade, assim. Então, todos eles fizeram um curso de percussão na época, assim, comigo. Enfim, a arte e educação salva, apesar da gente estar nessa crise de terceiro setor também, assim. Né, as ONGs e tal, a gente agora espera que com o governo Lula as coisas voltem, né, a brilhar novamente. Como é que é conciliar a sua carreira de músico e de produtor musical? Então hoje está muito junto, né? Porque o Afrocidade teve um determinado momento que não tem uma carreira solo, que a sua vida também é dedicada, como músico, é dedicada à Afrocidade, é isso? Isso. Mas eu produzo outros eventos, assim, faço outras produções, porém, assim, hoje é tipo 90% é dedicado à Afrocidade, tanto na área de produção de evento, como também como músico, compositor, enfim, artista. E você não fica, assim, o lado mais músico não fica frustrado, não fica querendo experimentar outros caminhos? Não, eu estou sempre experimentando novos caminhos. Dentro da Afrocidade? Dentro da Afrocidade, porque, enfim, o Afrocidade é como se fosse um coletivo, né? São várias potências ali juntas. A gente tem o Macedo, tem a Fernanda, tem o grupo de percussão, né? Tem os bailarinos. Então, todos eles frequentam a minha casa e a gente está sempre produzindo coisas nossas do Afrocidade, mas tudo dentro de uma bolha ali que a gente construiu, de uma zona de proteção nossa, né? E você não tem medo de fazer uma bolha que também, aí quem está chegando, sente a mesma coisa que você sentiu quando você veio, quando você tentou entrar no mercado? Essa é sempre uma questão para mim, sabia? Então, os nossos eventos em Camaçari e em Salvador, tipo assim, ele tem esse perfil muito acolhedor. Todos os afrobailes, assim, a gente tem convidados que a gente, enfim, que não são necessariamente artistas que estão no topo, assim, que estão no mainstream. A gente convida artistas que estão em ascensão. Então, a relação da Afrocidade com os artistas em ascensão e a cena, a arte e a educação nunca vai deixar de existir. Que é justamente por a gente ter vivido esse lugar
enfim, né, de ter que buscar um caminho para poder fazer acontecer, né? A dificuldade é importante por isso. Sim. Ah, tá, porque você transpassou, você venceu esse desafio e criou uma oportunidade para você. Sim, né? Para um grupo, não só grupo, nós. Sim. Mas vocês também trazem pessoas que vocês não conhecem. Sim, sim. Vocês têm essa generosidade de... Não precisa ser só seus amigos, né? Dá pra ser não. geral. Muito pelo contrário. A gente vai... A curadoria é muito nesse sentido de que, poxa, e aí? Quem vai ser dessa vez? Assim, o Afrobaile surgiu logo após o Afrocidade sair da instituição, romper com a instituição, que a gente nasceu lá dentro. Eu trazia essa proposta de ser um grupo residente para acolher esses sonhos. A instituição não entendeu isso. E aí decidimos seguir nosso caminho. E quando a gente decidiu seguir nosso caminho, a gente criou essa ideia do Afrobaile, que é um baile para quem produz música preta, para os artistas que estão que protagonizam a cena preta e tal. E acabou que outros movimentos também, como a Baticu, Afrobafo, diversos outros movimentos aconteceram assim nesse mesmo período, né? E a gente ficou lá tentando se relacionar com tudo que estava acontecendo em Salvador, sabe? Levamos diversos artistas para lá, e até público, por sinal. A gente conseguiu reverter esse trânsito, a gente saía muito de Camaçari. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu chegando em Salvador para entrar no mercado de Salvador, sendo de Camaçari? Então, foi uma dificuldade assim, que está muito na subjetividade, sabe? Não foi uma intenção da cena não nos acolher. É porque já tinha um sistema e a gente tinha que entender uma forma de acessar. Qual que é? É muita diferença, assim? Foi muito difícil? É porque, tipo, são relações. Em Camaçari, por exemplo... Network. Network. Tá. Então, em Camaçari eu já tinha uma relação de rede de relação, com casa de show, com diversas pessoas, produtores. E em Salvador a gente foi construindo aos poucos e acho que essa foi a maior dificuldade. Até a gente entender que a gente precisava dar o nosso passo, da gente fazer a nossa festa em Salvador. Tá. E não necessariamente tentar se encaixar ou ficar guardando convites, né? Apesar de que a gente já tocou bastante, por sinal, obrigado a todo mundo que nos convidou um dia já a participar. Tem uma galera que super acredita no nosso trabalho. Mas no início foi assim, a gente fez a nossa festa e super fluiu. E como é que foi tocar num festival tão enorme, que é o Festival de Montreux? Como é que aconteceu essa oportunidade? Como é que foi a sensação? O Festival de Montreux eu toquei só, né? Tipo, como músico... Eu fiquei 2 anos circulando pela Europa como músico, consecutivos assim, não me lembro mais qual foi. Mas toquei em outros festivais também, Stuttgart, na Alemanha. E com a Afrocidade a gente teve em Londres, fizemos 3 shows, um em Liverpool e 2 em Londres. Como é que é? O que você sente assim? Você fala, cara, e aí o que você pensa? A gente conseguiu, né, conquistar nosso espaço, isso é muito gratificante, né, essa sensação assim de ter que trilhou o nosso caminho. Hoje a gente conseguiu consolidar o nosso trabalho, né, fazer com que as pessoas entendessem assim a nossa proposta musical. Por muito tempo assim surgiram outros grupos na mesma época e aí pelo fato desses grupos estarem aqui em Salvador e a gente estar em Camaçari, achavam que a gente estava tentando copiar ou algo do tipo, mas que eles nunca deixaram de ser inspiração para nós, mas conquistar como eu posso dizer, desculpa, eu esqueci a palavra, mas essa personalidade assim, fazer com que as pessoas entendessem a nossa proposta, foi um sentimento que deixa a gente muito bem, assim. Você sente que o público que foi assistir lá em Montreux, Stuttgart, eles são mais brasileiros que moram fora ou é o público local de lá? Então, quando eu tive em Montreux, eu toquei só, assim, não foi com a Afrocidade. Uhum. Foi com artistas de lá. Enfim, já em Londres, que foi com a Afrocidade, assim, tinha uma galera, o primeiro show tinha muitos africanos, assim, uma galera que estava atenta, assim, tipo, os 2 últimos shows. O terceiro show foi num lugar, um pub de música jamaicana, então também já tinha um público querendo conhecer a Afrocidade, já sabia que a gente existia. A gente ficou no bairro mais preto lá de Londres, Brixton. Então essa casa de show também era em Brixton, então para os meninos principalmente, né, para os integrantes da Afrocidade chegar em Brixton, ver
Tipo, em Brixton tinha um museu contando a história do primeiro milionário negro que se instalou lá no bairro de Brixton. Então, Nossa. tem toda essa valorização, né, da trajetória. E para eles eu acredito que tenha sido muito, muito forte mesmo, assim. Para mim também, eu já conhecia a Europa, mas para eles com certeza isso foi muito forte. Ver o brilho no olhar deles. Proporcionar isso para mim foi muito também forte, assim, porque até então eu já tinha ido para fora do país, mas estava só, né? Eles dizem que a felicidade é muito melhor quando se compartilha, ainda mais com mais, seus, né? mais 10, Sim, que legal. Entendeu? E pessoas que, quem nasce em Camaçari, assim, de certa forma, vive uma bolha, que é essa bolha muito mais excludente da bolha que eu estava me referindo anteriormente, assim, que é essa bolha que ela meio que limita, né? Eu tenho amigos que nunca vieram no Pelourinho, sabe? Tem pessoas até aqui em Salvador também que não veio no Pelourinho. Então esse limite que criam na nossa mente, né, que é meio que invisível, é subjetivo. Você fica ali, você não consegue ultrapassar, mas é uma limitação. Então a gente conseguiu romper essa barreira, assim, e em busca de expandir, né? Uhum. Que dica que você dá para quem quer aprender a swingar gostoso, como vocês da Afrocidade? Cola nos paredão tudo que tiver. Eita! Coloca, enfim, a roupa que tiver mais à vontade, cola nos paredão, se quiser, chega lá na DM também, manda um salve, porque o nosso show, enfim, é uma grande experiência para quem está afim também de se soltar. Ou seja, vai viver. Vamos vive viver. Isso, vive Vamos o swing. Vamos viver. O swing da música. Isso. Quais são seus planos futuros para sua música, para sua carreira? Você mira uma carreira internacional? Você quer investir mais nisso? Você está buscando esse lugar? Então, tem surgido várias possibilidades, né? Com a Afrocidade e com você, assim. A gente tem... Todos os integrantes da Afrocidade, assim, têm projetos individuais, né? Então, esses próximos Dá muita briga? anos... Briga? Porque um grupo grande, né? Não, briga não, mas a gente... É uma grande família, né? A gente, às vezes, fica distante. Dá uns bodes, assim, fala assim, deixa eu dar um tempinho. Depois a gente se reagrupa, mas briga a gente não deixa chegar nesse lugar, não. A gente prefere evitar. Tá. Mas, enfim, todo mundo vai lançar música agora, individualmente, e o Afrocidade também vai lançar alguns singles no início do ano. Tá surgindo a possibilidade, sim, de uma carreira internacional. A gente teve com o Macego recente. Yes! Alguns produtores estão entrando em contato com a gente e tal. E... Quer dizer, tá babado, tão assediados. Graças ao Oxalá. Aê. Falar graças a Deus, mas Deus também. Mas vocês conhecem a família um do outro, assim? Muito. Aí vocês vão na casa, come na casa de um, come na casa de outro. E vocês conseguem evitar as brigas, cara? As mães me mandam mensagem. E as mulheres, assim, tipo, por exemplo, quando vocês saem pra balada e acontecem uns rolês, uns B.O. em off, aí vocês... Deixa em off. Deixa em off, né? O que acontece lá, fica lá, né, amor? É melhor manter a amizade, né? Isso, com certeza. Tem um amigo meu que eu falo assim, cara, eu quero ser sua amiga, não quero ser amiga da sua mulher. Sim, senão, sim, né, sim. daí não dá certo mais. Mas graças a Deus todo mundo é tranquilo, assim, viu? Sei, tá bom. Qual que é o sentimento de ter a Afrocidade indicado como um dos maiores grupos no prêmio da música nacional? Caramba, isso foi uma surpresa, assim. De fato, a gente não sabia, né? Ficou muito emocionado? Ficamos muito emocionado porque... E tinha, enfim, mexeu com a cidade toda. A gente recebeu várias mensagens. Aí vocês entraram em restaurante todo mundo... Aê, mano! Tipo isso. Aí mexeu com a cidade toda, né? Porque e você fez peito pomba? Por favor, né? Tem que né? Mérito, é um mérito ai, que lindo, ó, fiquei arrepiada. De verdade. Coisa, né? De verdade. Lá em Camaçari, assim, tipo, antes do Afrocidade, a gente teve alguns artistas que marcaram, assim, a trajetória da cidade e que ocuparam esse lugar, né? Que foi, primeiro, o Deni, que é da Timbalada, que o Deni é filho de Camaçari, e o Renatinho da Bahia, que é de Camaçari também, se não me engano ele é de Jauá ou de Arembepe. Mas, assim, só foram os dois grandes nomes que conseguiram surgir na música, né? Após esses nomes surgiu a Afrocidade e agora tem o Alê, que é
sobrinho do Dene, da Timbalada do Trap, assim. E, enfim, acho que a gente conseguindo, quanto mais visibilidade a gente tiver, mais possibilidade tem de surgir outras afrocidades lá da nossa região e de toda a região metropolitana, né? Porque a galera consegue se enxergar. Ai, que emoção, né, amigo? Sim. Mas que delícia, cara, que foda, hein? Porque aí eu fico pensando assim, quando você era pivete, ai, pivete aqui, tá, na Bahia. Quando você era um jovenzinho, criança, você ficava imaginando, sonhando que você ia ser músico, que você ia não sei o quê. E aí, cara, você né? Porque eu acho que a gente é isso, né? Quando a nossa essência... Não sei, você não acha que a gente é muito do que a gente sonhou quando era criança? Porque era o sentimento mais íntegro. Sim. Depois você vai ficando todo cagado, né? Porque a vida te dá muito soco, muito tapa, você vai criando umas cascas. Mas quando a gente é criança, é tão honesto. A gente vai abrindo mão de coisas também, né? Vai cansando. Através por querer conquistar o sonho, ali você vai fazendo escolhas que, enfim, a gente tem que ficar meio, às vezes, frio, né? Ao mesmo tempo que a gente romantiza, né, que a gente acha massa, mas também tem a parte que a gente precisou abdicar de coisas por esse caminho, né? Então, eu sinto muito isso. Hoje, tipo assim, eu consigo entender que que tudo que eu abri mão fez sentido, sabe? No final das contas, tudo se organizou. E se a gente parasse hoje, a felicidade parasse hoje, que eu acho que também as coisas não são eternas, em algum momento também, enfim, talvez cada um siga o seu caminho ou não. Na real, eu acho que vou até abrir para você, assim, no início a felicidade surgiu com esse objetivo, com esse interesse de ser um bloco afro, sabe? A gente via, eu fiz alguns cursos no Olodum, enfim, aqui no Pelourinho, no Projeto Axé, e eu via que, assim, a forma como os blocos afro se relacionavam com a sua própria comunidade, ofertando curso, trazendo as pessoas para perto, possibilitando, né, que as vidas se transformem a partir dali. Você queria que fosse um patrimônio, que esse é o sonho da afrocidade. Talvez fosse esse um patrimônio que de repente viessem novos talentos para continuar o legado. Talvez uma nova linguagem, uma nova releitura dos blocos afros, porque sim, é como total. se, enfim, não tem nada de novo. Seria dar continuidade, mas, por exemplo, ao invés de... Atualizado. Tipo, você ter aula de tambor, de samba reggae, mas você também tem aula de beat, sabe? De beatmaker. Sim. Então é meio que fazer com que essas duas gerações de tecnologia se integrem, sabe? Que lindo, cara. Esse seria o pensamento pro futuro aí, talvez. Putz, muito foda. Eric, a gente tá chegando no final desse papo gostoso e eu vou te fazer uma proposta indecente. Meu Deus. Você topa uma rapidinha comigo? Como assim? É uma rapidinha sem cuspe, não pode ter cuspe, não pode mastigar muito pra explicar, tá bom? Nada do que eu vou te perguntar agora. Tá bom. É rapidinha, entendeu? Rapidinha, entendi. Cadê, caralho? Oh, meu Deus, ficou com vergonha? Até parece, né? Que ele ficou com vergonha, gente. Nem ficou vermelho? Deixa eu te fazer uma pergunta. Hã? Você? Então é o seguinte, ligação de madrugada ou mensagem de bom dia? Vai, caralho! Sem mensagem de bom dia. Vivão ou vivendo? Vivão. Gueto ou topo do mundo? Topo do mundo. Desculpa, não posso cuspir também. Não posso facilitar. Olha aí, ó. Cidadinha ou Regina? Cidadinha ou Regina? Regina. Cidadinha ou Regina? Regina. Obrigada, Eric. Você é um gato, você é um axé, você é uma delícia, um papo massa. Obrigada pela contribuição na arte, na cultura. Gente, estamos aqui. É um papo assim meio de fila de boteco, sentaram no boteco, fila de teatro, de camarim, com muito respeito, né? E com muita escuta também. A gente tem certeza que todo mundo precisa conhecer você. Sim. Mais e mais, porque assim, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ficou muito emocionado e feliz com o seu papo, com a sua disposição, com a sua generosidade de contar a tua história aqui, falou? Obrigado. Quer passar um papo aí pro pessoal? Essa é a sua câmera, se você quiser passar uma mensagem, alguma coisa que eu não te perguntei, que você quer falar? Não, só agradecer mesmo, de verdade, pelo espaço, né, pelo convite. Estou muito feliz de participar.
vou assistir todas as próximas edições, né? As próximas temporadas. Espero que o festival venha aqui também, em Salvador. Já estamos, tá? já vamos estar. Ó, spoiler. Perfeito. Já estamos e você é nosso convidadão de honra. Perfeito, que ótimo. Eu sou capricorniana, possessiva, ciumenta. Eu não sou nem ciumenta, eu sou psicopata. Então, se você não for, cara, agora no festival, vai ser foda. Eu vou descobrir onde você mora. E é nóis, beleza? É nóis. Obrigada. Obrigado. Povo, espera aí. Próximo BoraCast, tamo junto. Bora!